Olá, pessoal do oitavo ano, professor Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve revisão para a avaliação bimestral para a AV2 de História. Então, vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Na verdade, o nome Estados Unidos é só depois que ficou independente, porque antes chamavam as 13 colônias da América. Lembra que lá na Inglaterra existia um rei muito autoritário, muito absolutista, chamado Henrique VIII, que era da família Tudor, que mandava em Tudor, né? Muito bem. Este rei, entre outras coisas, ele criou uma nova religião e obrigou todo mundo a segui-la, a Igreja Anglicana. E aí as pessoas que não queriam fazer parte da Igreja Anglicana lá da Inglaterra acabaram vindo fazer uma colonização de povoamento na América do Norte, devido às condições climáticas e territoriais semelhantes pela latitude. Não é à toa que temos muitas cidades nos Estados Unidos com o adjetivo new na frente. New York, New Jersey, New Orleans. Por quê? Porque é a mesma cidade que existia na Inglaterra, só que refeita na América. Muito bem. Depois de uma chamada Guerra dos 7 Anos, onde a Inglaterra e a França disputaram terras do Canadá, porque lá tinha muitas peles de raposas, de texugos, de castores, essa guerra terminou quase que empatada. A França ficou com Quebec, a Inglaterra ficou com Ottawa, e aí a Inglaterra precisava recuperar o dinheiro gasto na guerra. Fez as chamadas leis intoleráveis. Lei do chá, o chá que chegava às 13 colônias tinha que ser transportado por navios ingleses. Lei do selo, qualquer coisa que fosse impressa nas 13 colônias ter o selo do governo inglês para arrecadar impostos e para fiscalizar se ninguém estava falando mal do rei da Inglaterra, não é? Lei do açúcar, eles eram obrigados a consumir o açúcar caro e ruim da Inglaterra ao invés do açúcar holandês. Tudo isso gerou uma série de revoltas. E o principal conflito foi a festa do chá do Porto de Boston, ou seja, quando eles se fantasiaram de indígenas e derrubaram o carregamento de chá ao mar. Não levaram chá para casa para não ter flagrante. Se fantasiaram de indígenas nativos para não serem reconhecidos e se desse para colocar a culpa nos indígenas que eles queriam tomar as terras, melhor ainda. Entre as lideranças, nós temos o Washington, War, lembra a guerra, era o líder militar. O Thomas Jefferson começa com T de teoria. O Benjamin Franklin é aquele que fez a diplomacia. E nós temos aqui, não está escrito, Abraham Lincoln também, que era o que lutou contra a escravidão. Sabendo os dois primeiros que o Washington é o militar e Thomas Jefferson é o teórico, já vale bem para esta prova. Então, temos uma lenda que era muito contada na época, que era a lenda da gança dos ovos de ouro, em que os camponeses idiotas tentam matar a gança para ver se retiravam os ovos de dentro dela. Ou seja, é uma metáfora que compara os camponeses aos ingleses. Se os ingleses se contentassem com pequenos impostos, as 13 colônias não se revoltariam e eles teriam um ovo de ouro por dia. Poucos impostos. Mas como eles tentaram fazer muitos impostos de uma vez só, eles mataram a gança porque as 13 colônias fizeram um processo para ficarem livres da Inglaterra. Então a gança são as 13 colônias, os ovos são os impostos e os camponeses idiotas que tentam matar a gança é o governo inglês. Aqui está a cena do Tea Party of Boston, da festa do chá do Porto de Boston, quando eles derramaram o carregamento de chá ao mar. Um outro assunto que cai na prova de vocês é a Revolução Industrial, ou seja, quando começou a usar máquinas a vapor, principalmente na Inglaterra, né, para a produção têxtil, e o ser humano, o trabalhador, deixou de ter uma visão geral da produção. Ele só vê uma parte da produção diferente da linha artesanal, quando ele vê o começo, o meio e o fim. Isso acontece na Europa, entre 1800 e 1900 e alguma coisa, né? Muito bem, mas principalmente 1800 aqui. E a primeira fase é inglesa. A Inglaterra foi pioneira porque tinha jazidas de carvão e ferro, tinha acumulado dinheiro
e tinha mão de obra. É baseada na máquina a vapor. Já uma segunda fase, ela vai para toda a Europa, principalmente a Alemanha, vai para os Estados Unidos, Japão, e ela é baseada na eletricidade e no petróleo. A gente falou aqui porque que a Inglaterra foi pioneira. Professor, e esse James Watt é o inventor da máquina a vapor. Ele era um inglês. Até hoje em dia a potência das máquinas são medidas em watts. A Revolução Industrial vai gerar disputas imperialistas, principalmente entre a Inglaterra e a Alemanha. Isso vai gerar a Primeira Guerra Mundial, mas a gente vai ver isso mais para frente. Teve aspecto positivo da Revolução Industrial? Teve. A produção acelerou. E o aspecto negativo? Poluição, e perdeu-se muito do prazer do trabalho, o que é representado nesta charge, que é uma alusão ao filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. O trabalhador aqui está falando: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Pessoal, espero que com essa breve revisão vocês tenham condições de ir bem na prova. Até a próxima!